Seção 6 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Seção 6. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes, eu tinha os olhos nele. Ele voltara os seus para o lado da barra, como insistisse. É tarde, disse ele, mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Deveras, não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse mundo fora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar a Dona Glória, mas não conte só comigo. Fale também com seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima, concluiu, apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros avoaçando ou pairando e desciam a roçar os pés na água e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o senhor quiser. Não blasfeme! Deus é dono de tudo. Ele é, só por si, a terra e o céu, o passado, o presente e o futuro. Peça-lhe a sua felicidade que eu não faço outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre e prefere as leis são belas, sem desfazer na teologia, que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de ir estudar leis fora daqui? Melhor é ir logo para alguma universidade. E, ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos, veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Dona Glória provavelmente não poderá acompanhá-lo. Ainda que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas e cuidar de hospedarias e andar com você de um lado para outro. Oh, as leis são belíssimas. Está dito. Pede à mamãe que não me meta no seminário? Pedir, peço. Mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Ali, você não imagina o que é a Europa. Oh, a Europa! Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar minha mãe nem o tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava com esta possibilidade de ir comigo e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho, estamos a bordo. Capítulo 27. Ao portão. Ao portão do passeio, o mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em Capitu e no seminário. Tirei 2 vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda. Eu pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto. Chamo-me Bento, acrescentei para esclarecê-lo. Capítulo 28. Na rua. José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, como era a rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de tudo. Fazia-me parar a cada passo, diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso, fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa, para si comprou um 20º de loteria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível e passou a falar pausado, com superlativos. Não vi que a mudança era natural. Temi que houvesse mudado a resolução assentada e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos até entrarmos no ônibus. Capítulo 29.
o imperador. Em caminho encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica. A ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo, pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Vi-o então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar à minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas. E logo me achei em casa, à espera, até que ouvi os batedores e o piquete de cavalaria. É o imperador, é o imperador! Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta. O imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será, que não será? A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então, o imperador, todo risonho, sem entrar na sala ou entrando, não me lembra bem. Os sonhos são muitas vezes confusos. Pedi à minha mãe que não me fizesse padre. E ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina, por que ele não manda ensinar medicina? Uma vez que é do agrado de Vossa Majestade, mande ensinar-lhe medicina. É uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi a nossa escola? É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem que podem ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isto de dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesmo há de ter visto milagres. O marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira. Mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim. Sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo? Quero, meu filho. Sua Majestade manda. Então, o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía, acompanhado de todos nós, a rua cheia de gente, as janelas atopetadas e um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda: a medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isso vi e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais que de um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos, minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras, sem sonhos, dos meus companheiros. Capítulo 30. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar estas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino. Creio que é um Santo Antônio dos pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro, o ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me pelo braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos.
Depois, como Pádua falasse ao sacristão, baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do pálio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara. Tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando a si obter de um dos outros seguradores do pálio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia, como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe aos domingos, perguntou de curioso se eu era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, que ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do pálio. A distinção especial do pálio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha. Assim ficava entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do pálio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava a tocha comum, outra vez a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as duas varas da frente, rompendo a marcha do pálio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos, o sacristão, de isope e campainha nas mãos, saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora. Não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ele próprio, o Deus dos exércitos. Com pouco senti-me cansado, os braços caíam-me. Felizmente a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma. Complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais. E quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me: "Não chore assim." A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar à volta com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Essa nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e disse-me ao ouvido em voz baixa: "Não ria assim." Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara,
e como já conhecia a distância e agora voltávamos para a igreja, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem, tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E, contudo, havia outros que também traziam tocha e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Fim da seção 6. Gravado por Raquel Moraes. Seção 7 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 31. As curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial, não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por ora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Não marcou o dia. Prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pôde dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. No colégio, onde desde os 7 anos aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo, quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai e parceiro deste ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda, apanhar um capotinho, Capitu, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção. Não sei se se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o de meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era, ao contrário, os olhos saíram esbugalhados e os cabelos eram pequenos círculos uns sobre os outros. Mas não tendo ela rudimento algum de arte, e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia.
Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então namorava o piano da nossa casa, velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lograr. José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua homeopatia de cantagalo. Um dia Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado. Disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações e latins. César, Júlio César, grande homem, tu, quoque, brute. Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele, um homem que podia tudo, que fazia tudo, um homem que dava a uma senhora uma pérola no valor de 6 milhões de sestércios. E quanto valia cada sestércio? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado: É o maior homem da história. A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que já não usava as joias do retrato. Preferia-se ao que estava na sala, com o de meu pai. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quando é que botou estas? Foi pelas festas da coroação. Oh, conte-me as festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe haviam dito, mas, naturalmente, tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que o que se passou nas ruas. Queria notícia das tribunas da Capela Imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres, ouvindo falar várias vezes da maioridade. Teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito daqui, uma lembrança dali, um adágio da colá. Capítulo 32 – Olhos de ressaca. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala, penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho, para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca, perdoai a barateza, comprado a um mascate italiano. Moldura tosca, argolinha de latão, pendente da parede, entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé, um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi esta pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não.
Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe, um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre. Mas poderá alcançar? Ele é atendido. Se, porém, é um inferno isto. Você teime com ele, Bentinho. Teimo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto. Com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que, retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá. De ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas, nem por não acabar nunca, deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também, a quantidade das delícias que terão gozado no céu, os seus desafetos, aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu. Mas então com as mãos e disse-lhe, para dizer alguma coisa que era capaz de os pentear se quisesse. Você, eu mesmo, vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Capítulo 33. O penteado. Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com um pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam a cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu? Mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo.
Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em 2 porções iguais, para compor as 2 tranças. Não as fiz logo nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas enfim os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois, mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada. Palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhe as pontas? Em cima da mesa. Um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali. Até que exclamei: pronto! Estará bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu! Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida. Eu recuei até a parede, com uma espécie de vertigem. Sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada, ainda que quisesse. Faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, leitor precoce. Com 17, Des e mais era Des não pensava ainda na diferença dos sexos. Capítulo 34. Sou homem. Ouvimos passos no corredor. Era Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa. Tão depressa que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento. Um riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isto. Veja que tranças. Que tem? Acudiu a mãe transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto?
redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe. E com um enfadamento gracioso e voluntário, que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso. Não era nada. Maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois parece-me que desconfiou, vendo-me calado, enfiado, cosido à parede. Achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado, e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro, e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, e encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando: eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos 2 e contrários. Ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei dos livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como. E tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão. Ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela, e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem. Supus que me tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta e corri à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho eco aos meus ouvidos. O gosto que isso me deu foi enorme. Colombo não o teve maior, descobrindo a América. E perdoai a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde, nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçara-me, a lição do velho coqueiro também. A vista dos nossos nomes abertos por ela no muro do quintal deu-me grande abalo, como vistes. Nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade. Não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas, não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isto pela 3ª vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu, talvez abuso um pouco das reminiscências osculares, mas a saudade é isto mesmo, é o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta,
a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas, numerosas, doces também, de várias espécie, muitas intelectuais, igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era menor que esta. Capítulo 35. O protonotário apostólico. Enfim, peguei dos livros e corri a lição. Não corri precisamente, a meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Tive ideia de mentir, alegar uma vertigem que me houvesse deitado ao chão. Mas o susto que causaria a minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos, tinha, porém, outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não, vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam cuidadosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que, por decreto pontifício, acabava de ser nomeado protonotário apostólico. Esta distinção do Papa dera-lhe grande contentamento, e a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que ele soava aos nossos ouvidos, acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios, mas que era protonotário apostólico? O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da curia, mas as honras dele. Tio Cosme viu exalçar-se no parceiro de Voltarete e repetia: protonotário apostólico. E voltando-se para mim: prepara-te, Bentinho, tu podes vir a ser protonotário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé, dava alguns passos, sorria ou tamborilava na tampa da boceta. O tamanho do título com que lhe dobrava a magnificência, posto que, para ligá-lo ao nome, era demasiado comprido, esta segunda reflexão foi tio Cosme que a fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo. Bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Subentendia-se apostólico. Protonotário Cabral. Sim, tem razão. Protonotário Cabral. Mas, senhor protonotário, acudiu prima Justina para se ir acostumando ao uso do título. Isto o obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, são só as honras, observou minha mãe. Agora não impede, disse Cabral, que continuava a refletir, não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia, etc., se empregue o título inteiro, protonotário apostólico. No uso comum, basta protonotário. Justamente, assentiram todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudiu a distinção e recordou a propósito os primeiros atos políticos de Pio IX, grandes esperanças da Itália, mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também. E este aplauso não lhe foi menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isto mesmo.
porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me Peralta. Mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem, era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e de tristeza, mas respondeu logo: há de ser padre, e padre bonito. Não esqueça, mana Glória, e protonotário também, protonotário apostólico. O protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção, tio meu mestre, de latim, era ir acostumando ao uso do título com o nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui foi antes uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rematemos este dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória, mas era esta que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso, não propriamente glotão. Comia pouco, mas estimava o fino e o raro. E a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonotário, mas não eram apostólicos. E para agradar a minha mãe, novamente pegou em mim, descrevendo o meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora, no ano próximo, e oferecia-se a falar ao senhor bispo, tudo marchetado do protonotário Santiago. Fim da seção 7. Seção 8 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Seção 8. Capítulo 36. Ideia sem pernas, ideia sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos, lembrou-me ir correndo à casa vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhe as tranças, refazê-las e concluí-las daquela maneira particular. Boca sobre boca. É isto. Vamos, é isto. Ideia só. Ideia sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram, vagarosamente, e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo, ou se preferes a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam depois de encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse, e outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim, gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a costura, ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la e beijá-la. Ideia, só ideia, sem braços.
os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da Escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do cântico um sentido direto e natural. Então, obedeceria ao primeiro versículo. Aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E pelo que respeita aos braços, que tinha inertes, bastaria cumprir o versículo 6º do capítulo 2º. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só escutá-la. Mas ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Capítulo 37. A alma é cheia de mistérios. Padre Cabral estava esperando há muito tempo? Hoje não dei lição, tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias. Contei-lhe também que o padre Cabral falara da minha entrada no seminário, apoiando a resolução de minha mãe, e disse dele coisas feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o padre à tarde em minha casa. Pode, mas para quê? Papai naturalmente há de querer ir também, mas é melhor que ele vá à casa do padre, é mais bonito. Eu não, porque já sou meio moça, concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma, uma vez que desde manhã era mulher, como eu era homem. Achei-lhe graça e, para dizer tudo, quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei-lhe levemente na mão direita, depois na esquerda, e fiquei assim pasmado e trêmulo. Era a ideia, com mãos. Quis puxar as de Capitu para obrigá-la a vir atrás delas, mas ainda agora a ação não respondeu à intenção. Contudo, achei-me forte e atrevido. Não imitava ninguém. Não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos, sabia apenas que falavam pela artinha do padre Pereira e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã ela derreou a cabeça. Agora fugia-me. Nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro, começava a estar tão alvoroçado que não pude ter toda a consciência dos meus atos. Mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás. E fugiu com o busto. Foi este gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto afinal cansou e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também. E caída para trás, inutilizava todos os meus esforços, porque eu já fazia esforços, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais, este gesto supõe um acordo de vontades, e Capitu, que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta sem estrépito, porque apesar do ataque e da defesa, não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava. A cabeça continuou a recuar até que cansou, mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou um movimento inverso relativamente à minha, indo para um lado quando eu a buscava do lado oposto. Naquele desencontro estivemos, sem que ousasse um pouco mais, e bastaria um pouco mais. Nisto, ouvimos bater à porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu, que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata! Capitu, abre! Aparentemente era o mesmo lance da manhã, quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente. Em verdade, era outro. Considerai que de manhã tudo estava acabado, e o passo de Dona Fortunata foi um aviso para que nos compuséssemos. Agora lutávamos com as mãos presas, e nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta que dava para o corredor interno. Era a mãe que a abria. Eu, uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso. Cheguei a tentá-lo,
Mas Capitu, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado. Pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força. Repito, a alma é cheia de mistérios. Capítulo 38. Que susto, meu Deus! Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu, em pé, de costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntava em voz alta: Mas, Bentinho, o que é protonotário apostólico? Ora vivam, exclamou o pai. Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo. Mas se conto aqui, tais quais, os 2 lances de há 40 anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto e deu à cara um ar meio enfiado. Mas eu, que sabia tudo, vi que era mentira e fiquei com inveja. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai deveria ir cumprimentar o padre em casa dele. Ela iria à minha. E, coligindo os apetrechos da costura, enfiou pelo corredor, bradando infantilmente: Mamãe, jantar! Papai chegou. Capítulo 39. A vocação. Padre Cabral estava naquela primeira hora das honras em que as mínimas congratulações valem por odes. Tempo chega em que os dignificados recebem os louvores como um tributo usual, cara morta, sem agradecimentos. O alvoroço da primeira hora é melhor. Esse estado da alma que vê na inclinação do arbusto, tocado do vento, num parabém da flora universal, traz sensações mais íntimas e finas que qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com infinito prazer. Obrigado, Capitu, muito obrigado. Estimo que você goste também. Papai está bom? E mamãe? A você não se pergunta. Essa cara é mesmo de quem vem de saúde. E como vamos de rezas? A todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem. Trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com a familiaridade de costume. Deteve-se um instante à porta da sala antes de ir beijar a mão à mamãe e ao padre. Como desse a este 2 vezes em 5 minutos o título de protonotário, José Dias, para se desforrar da concorrência, fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e augustíssimo de Pio IX. Você é um grande prosa, disse tio Cosme quando ele acabou. José Dias sorriu sem vexame. Padre Cabral confirmou os louvores do agregado sem os seus superlativos, ao que este acrescentou que o cardeal Mastai evidentemente fora talhado para a tiara desde o princípio dos tempos, e piscando-me o olho, concluiu: a vocação é tudo. O estado eclesiástico é perfeitíssimo, contanto que o sacerdote venha já destinado do berço. Não havendo vocação, falo de vocação sincera e real. Um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, que também são úteis e honradas. Padre Cabral retorquia: a vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. Um homem pode não ter gosto à igreja e até persegui-la, e um dia a voz de Deus lhe fala, e ele sai apóstolo. Veja São Paulo. Não contesto, mas o que digo é outra coisa. O que eu digo é que se pode muito bem servir a Deus sem ser padre. Cá fora, pode-se ou não se pode? Pode-se. Pois então, exclamou José Dias triunfalmente, olhando em volta de si. Sem vocação é que não há bom padre, e em qualquer profissão liberal se serve a Deus, como todos devemos. Perfeitamente, mas vocação não é só do berço que se traz. Homem é a melhor. Um moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser muito bom padre. Tudo é que Deus o determine. Não me quero dar por modelo, mas aqui estou eu, que nasci com a vocação da medicina. Meu padrinho, que era coadjutor de Santa Rita, teimou com meu pai para que me metesse no seminário. Meu pai cedeu. Pois, senhor, tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando-me. Mas suponha que não acontecia assim e que eu não mudava de vocação. O que é que acontecia? Tinha estudado no seminário algumas matérias que é bom saber e são sempre melhor ensinadas naquelas casas. Prima Justina interveio. Como? Então pode-se entrar para o seminário e não sair padre?
Padre Cabral respondeu que sim, que se podia, e voltando-se para mim, falou da minha vocação, que era manifesta. Os meus brinquedos foram sempre de igreja e eu adorava os ofícios divinos. A prova não provava. Todas as crianças do meu tempo eram devotas. Cabral acrescentou que o reitor de São José, a quem contara ultimamente a última promessa da minha mãe, tinha o meu nascimento por milagre. Ele era da mesma opinião. Capitu, cosida às saias da minha mãe, não atendia aos olhos ansiosos que eu lhe mandava. Também não parecia escutar a conversação sobre o seminário e suas consequências. E, aliás, decorou o principal, como vim a saber depois. 2 vezes fui à janela esperando que ela também fosse e ficássemos à vontade, sozinhos, até acabar o mundo, se acabasse. Mas Capitu não me apareceu. Não deixou minha mãe senão para ir embora. Eram ave-marias. Despediu-se. Vai com ela, Bentinho, disse minha mãe. Não precisa não, dona Glória, acudiu ela rindo. Eu sei o caminho. Adeus, senhor protonotário. Adeus, Capitu. Tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala, é claro que o meu dever, o meu gosto, todos os impulsos da idade e da ocasião eram atravessá-la de todo, seguir a vizinha corredora fora, descer a chácara, entrar no quintal, dar-lhe o 3º beijo e despedir-me. Não me importou a recusa que cuidei dissimulada e enfiei pelo corredor, mas Capitu, que ia depressa, estacou e fez-me sinal que voltasse. Não obedeci, cheguei-me a ela. Não venha não, amanhã falaremos. Mas eu queria dizer a você, amanhã. Escuta, fica. Falava baixinho, pegou-me na mão e pôs o dedo na boca. Uma preta que veio de dentro acender o lampião do corredor, vendo-nos naquela atitude quase às escuras, riu de simpatia e murmurou, em tom que ouvíssemos, alguma coisa que não entendi bem nem mal. Capitu segredou-me que a escrava desconfiava e ia talvez contar às outras. Novamente me intimou que ficasse e retirou-se. Eu deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão. Capítulo 40. Uma égua. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial, disse-vos a desta casa do Engenho Novo, reproduzindo a de Mata-Cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar. As mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa dava-lhe um potro, que saía logo o cavalo de Alexandre. Mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar a minha mãe os meus amores, para dizer-lhe que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda, inteira, e ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto. Fim da sessão 8. Gravado por Raquel Moraes. Sessão número 9 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jane Nogueira. Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 41. A audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor pensando. Vi entrar o doutor João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou se acompanhara a Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa. Que é? Toda assustada, quis saber o que é que me doía. Se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpava-me a testa para ver se tinha febre.
Não tenho nada, não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe. Mas escute, olhe, é melhor depois do chá, logo. Não é nada mal. Mamãe assusta-se por tudo, não é coisa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. Isso é volta de constipação. Disfarças para não tomar suadouro, mas tu estás constipado, conhece-se pela voz. Tentei rir para mostrar que não tinha nada, nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu vela e ordenou que lhe dissesse tudo. Então eu perguntei-lhe para principiar quando é que ia para o seminário. Agora só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Como ficar? Não volto para casa? Voltas aos sábados e pelas férias é melhor. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me, depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia, e pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe que também sentia nossa separação. Negou que fosse separação, era só alguma ausência, por causa dos estudos, só os primeiros dias. Em pouco tempo, eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de viver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la por fazer crer que ela era a minha única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que embarcam, a meio caminho, numa frase inocente e pura? Chega a fazer suspeitar que a mentira é, muita vez, tão involuntária como a transpiração. Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu, quando havia chamado minha mãe justamente para confirmá-las. Mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era candida como a primeira aurora, anterior ao primeiro pecado, nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra, isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitu, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes, depois replicou-me sem imposição nem autoridade, o que me veio animando a resistência. Daí, o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde e que eu confessei não sentir em mim. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora? Não creio não, Bentinho. E depois, vocação? Mas a vocação vem com um costume. Continuou repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem aspereza, mas com alguma força, e eu tornei ao filho submisso que era. Depois ainda falou gravemente e longamente sobre a promessa que fizera, não me disse as circunstâncias, nem a ocasião, nem os motivos dela, coisas que só vinha saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que a havia de cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se fazem sem pecado. E Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim não, Bentinho. Eu sei que seria castigada e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo, dizem. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra. Manha? Não podia ser manha. Sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer, que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria, em benefício dela e para bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente,
e a voz não lhe saía clara, mas velada e esganada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recuava dos seus propósitos e aventurei-me a perguntar-lhe: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não, não peço. Estás tonto, Bentinho? E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho, eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde. Vamos para a sala. Está entendido? No 1º ou no 2º mês do ano que vem, irás para o seminário. O que eu quero é que saibas bem os livros que estás estudando. É bonito não só para ti, como para o padre Cabral. No seminário há interesse em conhecer-te, porque o padre Cabral fala de ti com entusiasmo. Caminhou para a porta, saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este era já o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda, que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. Capítulo 42. Capitu refletindo. No dia seguinte, fui à casa vizinha logo que pude. Capitu despedia-se de 3 amigas que tinha ido visitá-la. Paula e Sândia, companheiras de colégio, aquela de 15, essa de 16 anos, a primeira filha de um médico, a segunda de um comerciante de objetos americanos. Estava abatida, trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera. Antes e depois do chá, na sala e na cama até muito depois da meia-noite, e com lamparina. Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se, já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo, mas Capitu respondeu que não era preciso, estava boa. Ficamos sós na sala. Capitu continuou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo, a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses iria para o seminário. Que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sofrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu, que não posso dizer com segurança se chorou deveras ou se somente enxugou os olhos. Cuido que os enxugou somente. Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la, mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar. Minto. Ela olhava para o chão. Fiz o mesmo, logo que a vi assim. Mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto eu fitava deveras o chão, o ruído das fendas, 2 moscas andando e um pé de cadeira lascado. Era pouco, mas distraía-me da aflição. Quando tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá, para fora, e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfi-la, atenuando o texto desta vez, para não amofiná-la. Não me chames dissimulado, chama-me compassivo. É certo que receava perder Capitu. Se lhe morressem as esperanças todas, mas doía-me vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades, é que já me arrependia de haver falado à minha mãe, antes de qualquer trabalho efetivo, por parte de José Dias. Examinando bem, não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia, refletia, refletia. Capítulo 43. Você tem medo? De repente, cessando a reflexão, fitou em mim os olhos de ressaca e perguntou-me se tinha medo. Medo? Sim,
Pergunto se você tem medo. Medo de quê? Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, do andar, de trabalhar. Não entendi. Se ela me tem dito simplesmente vamos embora, pode ser que eu obedecesse ou não. Em todo caso, eu entenderia. Mas aquela pergunta assim, vaga e solta, não pude atinar o que era. Mas não entendo. De apanhar? Sim. Apanhar de quem? Quem é que me dá pancada? Capitu fez um gesto de impaciência, os olhos de ressaca não se mexiam e pareciam crescer. Sem saber de mim e não querendo interrogá-la novamente, entrei a cogitar de onde me viriam pancadas e por que também, porque é que seria preso e quem é que me havia de prender. Valha-me Deus, vi de imaginação o aljube, uma casa escura e infecta, também vi a presiganga, o quartel dos barbonos e a casa de correção. Todas essas belas instituições sociais me envolviam no seu mistério, sem que os olhos de ressaca de Capitu deixassem de crescer para mim, a tal ponto que as fizeram esquecer de todo. O erro de Capitu foi não deixá-los crescer infinitamente, antes diminuir até as dimensões normais, e dar-lhes o movimento do costume. Capitu tornou ao que era, disse-me que estava brincando, não precisava afligir-me e, com um gesto cheio de graça, bateu-me na casa sorrindo e disse: medroso! Eu? Mas não é nada, Bentinho, pois quem é que há de dar pancada ou prender você? Desculpe que eu hoje estou meia maluca, quero brincar e... Não, Capitu, você não está brincando. Nesta ocasião, nenhum de nós tem vontade de brincar. Tem razão, foi só maluquice. Até logo. Como até logo? Está me voltando a dor de cabeça. Vou botar uma rodela de limão nas fontes. Fez o que disse e atou o lenço outra vez na testa. Em seguida, acompanhou-me ao quintal para se despedir de mim. Mas ainda aí, nos detivemos por alguns minutos, sentados sobre a borda do poço. Ventava, o céu estava coberto. Capitu falou novamente da nossa separação, como de um fato certo e definitivo, por mais que eu, receioso disso mesmo, buscasse agora razões para animá-la. Capitu, quando não falava, riscava no chão com um pedaço de taquara, narizes e perfis. Desde que se metera a desenhar, era uma das suas diversões. Tudo lhe servia de papel e lápis. Como me lembrassem dos nossos nomes abertos por ela no muro, quis fazer o mesmo no chão e pedi-lhe a taquara. Não me ouviu ou não me atendeu. Capítulo 44. O primeiro filho. D.K., deixe escrever uma coisa. Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias, oblíquo e dissimulado. Levantou o olhar, sem levantar os olhos. A voz, um tanto sumida, perguntou-me: diga-me uma coisa, mas fale a verdade. Não quero disfarce. Há de responder com o coração na mão. Que é? Diga. Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Eu? Fez sinal que sim. Eu escolhia... Mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha que você está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso. Ou que me mato de saudades, se você não vier logo, e sua mãe não quiser que você venha. Diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe. Você deixa o seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Não fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado e incrédulo, e com a taquara escreveu uma palavra no chão, inclinei-me e li: mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo que não achei resposta. Não atinava com a razão do escrito, como não atinava com a do falado.
Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que a escrevesse também, com a mesma taquara, mas não me lembrava de nada. Tinha a cabeça vazia, ao mesmo tempo tomei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler. Quem, se éramos sós? Dona Fortunata chegara uma vez à porta da casa, mas entrou logo depois. A solidão era completa. Lembra-me que umas andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do morro de Santa Teresa. Ninguém mais. Ao longe, vozes vagas e confusas, na rua um tropel de bestas, do lado da casa, chilrear dos passarinhos do Padoar. Nada mais ou somente este fenômeno curioso, que o nome escrito por ela não só me espiava do chão com gesto escarninho, mas até me pareceu que repercutia no ar. Tive então uma ideia ruim, disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era má, e eu podia aceitá-la sem grande pena. Como desforço, era pueril, mas eu sentia secreta esperança de vê-la tirar-se a mim levada em lágrimas. Capitu limitou-se a arregalar muitos olhos e acabou por dizer: Padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre, só conego. Por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor conego. Mas não se pode ser conego sem ser primeiramente padre, disse-lhe eu, mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é a sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido à moda, saia balão e babados grandes. Mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou São Francisco, ou Candelária. Candelária também, qualquer sorve, contanto que eu ouça a missa nova. Hei de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar: quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é Dona Capitolina, uma moça que morou na rua de Matacavalos. Que morou? Você vai mudar-se? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? Disse ela com um tom leve de melancolia, mas tornando logo ao sarcasmo. E você no altar, metido na alva, com a capa de ouro por cima, cantando Pater Noster. Ah, como eu sinto não ser um poeta romântico para dizer que isto era um duelo de ironias. Contaria os meus botes e os dela. A graça de um e a prontidão de outro, e o sangue correndo e o furor na alma, até o meu golpe final que foi este. Pois sim, Capitu, você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição, ao que ela respondeu. Vossa Reverendíssima pode falar. Promete uma coisa? Que é? Diga se promete. Não sabendo o que é, não prometo. A falar verdade são duas coisas, continuei eu, por haver-me acudido outra ideia. Duas? Diga quais são. A primeira é que só se há de confessar comigo para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que a primeira está prometida, disse ela, vendo-me hesitar, e acrescentou que esperava a segunda. Palavras que me custou e antes não me chegasse a sair da boca. Não ouviria o que ouvi e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda, sim, é que promete-me que seja eu o padre que case você? Que me case? Disse ela um tanto comovida. Logo depois, fez descair os lábios e abanou a cabeça. Não, Bentinho, disse, seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã. Leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa. Prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Capítulo 45. Abane a cabeça, leitor.
Abanhe a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro. Se o tédio já o não obrigou a isso antes, tudo é possível. Mas se o não fez antes e só agora, fie o que torne a pegar do livro e o que abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho como se fosse a primeira boneca. Quanto ao meu espanto, se também foi grande, veio de mistura com uma sensação esquisita. Percorreu-me um fluido, aquela ameaça de um primeiro filho, o primeiro filho de Capitu, o casamento dela com outro, portanto, a separação absoluta, a perda, a aniquilação, tudo isso produzia um tal efeito que não achei palavra nem gesto, fiquei estupido. Capitu sorria. Eu via o primeiro filho brincando no chão. Fim da sessão número 9, gravado por Jane Nogueira. Sessão 10 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Sessão 10. Capítulo 46. As pazes. As pazes fazem-se como a guerra, depressa. Buscasse eu neste livro a minha glória e diria que as negociações partiram de mim, mas não, foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela abaixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima, a fim de ver os meus. Fiz-me de rogado. Depois quis levantar-me para ir embora, mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitu fitou meus olhos tão ternos e a posição os fazia tão súplices que me deixei ficar. Passei-lhe o braço pela cintura, ela pegou-me na ponta dos dedos e... Outra vez Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei para quê, se nem me deixou tempo de puxar o braço. Desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência, uma cerimônia, como as rezas de obrigação, sem devoção, que se dizem de tropel, a não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha, e foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si, e pedíamos reciprocamente perdão. Capitu alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito e, finalmente, os seus calundus. Eu, que era muito chorão por esse tempo, senti os olhos molhados. Era amor puro, era efeito dos padecimentos da amiguinha, era a ternura da reconciliação. Capítulo 47. A senhora saiu. Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas explique-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu, depois de alguma hesitação. Para que bolir nisso? Diga sempre, foi por causa do seminário? Foi. Ouvi dizer que lá dão pancada. Não? Eu também não creio. A explicação agradou-me, não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder às visitas que a senhora saiu, quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala, por instantes, a condição das pessoas, não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu, ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando o seu arrependimento. Eu não desci triste nem zangado. Achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário ou não seriam as mesmas. Nós
é que éramos os mesmos. Ali ficamos somando as nossas ilusões, os nossos temores, começando já a somar as nossas saudades. Capítulo 48. Juramento do Poço. Não, exclamei de repente. Não quê? Tinha havido alguns minutos de silêncio durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia. O tom da reclamação, porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, Capitu, juro por Deus Nosso Senhor que só me casarei com você. Basta isto? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura, mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar um com outro, haja o que houver. Compreendeis a diferença? Era mais que a eleição do cônjuge, era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Esta fórmula era melhor e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula e ficamos tão felizes que todo o receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha. Eu já nem temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer. Não tomo ordens. Capitu temia a nossa separação, mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligíamos a minha mãe e o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. Capítulo 49. Uma vela aos sábados. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má sorte, não se navegam corações como os outros mares deste mundo. Estávamos contentes, entramos a falar do futuro. Eu prometi à minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui 1 vez por ano. Se fosse em Arrebalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena, um meio termo. Plantei-lhe flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, haveríamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto que no resto. Em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deixar às urtigas, mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Capítulo 50. Um meio termo. Meses depois fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático, uma ou outra vez, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fica longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padeci muito. Minha mãe também padeceu.
mas sofria com alma e coração. Demais, o padre Cabral achara um meio termo, experimentar-me a vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer. Suponha que Nosso Senhor nega disposição a seu filho e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que me deu a mim. É que a vontade divina é outra. A senhora não podia pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou. Era uma concessão do padre. Dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do Criador a relevação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou o alvitre do senhor protonotário. Só lhe parecia que 1 ano era bastante. Estou certo, disse ele, piscando-me o olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em 1 ano, e a mim, mais tarde, em particular. Vá por 1 ano passa depressa. Se não sentir gosto nenhum, é que Deus não quer, como diz o padre. E nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho quando a minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem este tratamento de filha, era a primeira vez que minha mãe lhe dava, que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular, animou-me a suportar tudo com paciência. No fim de 1 ano, as coisas estariam mudadas. E 1 ano anda depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera, por um modo que pede capítulo especial. O que eu unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-se mais assídua e terna, vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpático e igualmente sensível. Tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros. Deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se como a pequena lhe pedia para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura feita aos 25 anos e, depois de algumas hesitações, resolveu dar-lhe. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descrevem. Não eram oblíquos nem de ressaca. Eram direitos, claros, lúcidos. Beijou o retrato com paixão. Minha mãe fez-lhe a mesma coisa a ela. Tudo isto me lembra a nossa despedida. Fim da sessão 10. Gravado por Raquel Moraes.